Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse agora sobre você e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Irmãos, estou muito feliz por estar aqui novamente para compartilhar uma palavra com vocês. Deixa eu te falar uma coisa que sempre acontece comigo. Às vezes eu chego aqui para gravar o vídeo para vocês, para trazer uma palavra, e eu é que estou precisando de uma palavra, sabe? Mas, irmão, só o fato de eu lançar a semente, eu participo também da colheita. Jesus disse isso lá em João capítulo 4, quando os discípulos chegaram até ele e disseram: Mestre, o senhor não vai comer? Já passou da hora de você lanchar, comer alguma coisa? E Jesus falou: na verdade, eu já estou alimentado, porque eu estou fazendo a obra que o Pai me confiou. E quando eu ajudo alguém, quando eu prego as boas novas do Evangelho, eu também sou agraciado. Então, é uma via de mão dupla. Deus abençoa a pessoa que recebe a semente e Deus abençoa a pessoa que lança a semente. E por falar nisso, tem um versículo que eu gosto demais, irmãos. Está lá no Salmo 126, o versículo 6, que diz assim, ó: Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo a sua colheita. Deixa eu te falar uma coisa. Muitos de vocês estão caminhando, estão chorando, estão levando a semente, mas vocês mesmos estão passando por grande aflição. Guarde essa promessa do Salmo 126, o versículo 6, porque aqui diz que sem dúvida você voltará com muita alegria, trazendo os seus feixes, a sua colheita na mão. Amém? Essa é a promessa do Senhor para a sua vida. Eu tenho certeza, se você confiar nessa promessa, Deus vai concretizar na sua vida. Amém? Olha, muitas vezes, irmãos, eu entrego a semente, muitas vezes eu estou chorando por dentro, passando por lutas também, porque eu também passo. Não é fácil, muitas vezes é o inimigo que se levanta, muitas vezes são as aflições da vida mesmo. Mas, irmãos, eu tenho que testemunhar para vocês, eu sempre fui agraciado, eu sempre recebi respostas do céu. E muitas vezes, irmãos, são naqueles momentos que eu achava que eu não daria conta mais. Existe algo que acontece no mundo espiritual, que ele só é destravado depois de muita aflição, depois de muito sofrimento, depois de muita angústia, que Deus permite isso. Quando a Bíblia diz que Jesus ele sofreu no Getsêmani, aquele sofrimento, na verdade, era para gerar algo espiritual, porque a Bíblia diz que Jesus se levantou dali, o anjo o acolheu, o anjo fortaleceu, e com certeza, irmãos, Jesus ali se levantou como leão. E naquele momento Jesus estava disposto agora a obedecer até a morte de cruz. E a Bíblia diz que Jesus morreu como um cordeiro indo para o matadouro. Jesus não falou uma palavra sequer, ele não se justificou, ele não se defendeu. Ele poderia ter pedido a Deus que enviasse milhares de anjos para socorrê-lo, mas ele não fez isso, porque ele sabia que seria necessário ele morrer pelos nossos pecados. Irmãos, não dá para imaginar o amor de Cristo pela nossa vida. Ele foi até o fim. A Bíblia diz que ele amou os discípulos até o fim. E o interessante é que os próprios discípulos abandonaram Jesus durante a crucificação. Então, é um amor incondicional. E da mesma forma você que chegou aqui hoje, talvez você tenha dificuldade de amar as pessoas que estão à sua volta, mas se você estiver em Cristo e se Jesus estiver em você, tudo é possível. Amém? Jesus ele pode te fortalecer. Lembra do versículo? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Eu vou te mostrar uma coisa aqui, irmãos, que é um padrão em toda a Bíblia. Você vai ficar impressionado de ver como Deus trabalha, principalmente aí no seu sofrimento. Antes de começar, eu quero muito que você se inscreva no meu canal. É só você clicar no botão aqui embaixo do vídeo. Do lado vai aparecer esse sininho. Clica nele e selecione a opção todas para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Todo dia, 5 horas da manhã, eu tenho feito a oração da manhã e 6 horas da noite, a oração da noite tem sido maravilhoso. Glória a Deus. Irmãos, como eu falei para vocês sobre o sofrimento, a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer ao Pai através do sofrimento. E o problema é que muitas vezes nós achamos que não precisamos sofrer tanto. Nós achamos que vamos passar por esta vida sem nenhuma dor, porque afinal de contas Deus nos ama, Ele cuida de nós, Ele tem o melhor para nós. Isso é verdade, irmãos, mas Deus não poupa os seus filhos quando Ele quer fazer uma grande obra. E tem uma frase que eu gosto muito do famoso pregador Charles Spurgeon,
que ele disse o seguinte: sempre que Deus quer usar um homem ou uma mulher para a sua obra e para a sua glória, ele primeiro quebra essa pessoa em 1000 pedacinhos. Irmãos, eu acho muito interessante porque é exatamente isso que acontece. Eu vou te mostrar aqui que muitas vezes Deus permite a gente chegar no limite das nossas forças, dos nossos recursos, no limite da nossa fé. E quando a gente está nessa situação que a gente acha que estamos mais fracos, na verdade estamos mais fortes. E é aí que o Senhor opera um grande milagre na nossa vida. Amém? Você se lembra com certeza da história de Lázaro. A Bíblia deixa muito claro que Lázaro era um grande amigo de Jesus, ele era muito querido por ele, mas um dia ele ficou doente e as suas irmãs mandaram dar o recado para Jesus, dizendo que ele estava muito mal. Só que aí é que entra a questão, irmãos. Quando Jesus ouviu falar que o seu grande amigo estava muito doente, ele não foi até lá naquela hora. O detalhe é que quando Jesus chegou ao local, Lázaro já tinha morrido, ele já estava sepultado havia 4 dias. Olha, irmãos, eu imagino o desespero das pessoas. Lembra do que eu falei do sofrimento? As pessoas estavam chorando, as pessoas estavam desesperadas. Inclusive Marta, que antes Jesus tinha falado: Marta, você é muito ansiosa, você precisa priorizar a minha presença. Naquele momento, Marta demonstrou que ela estava realmente querendo Jesus agora na sua vida. E ela falou: Senhor, se tu tivesse chegado aqui antes, o meu irmão não teria morrido. A sua irmã Maria falou exatamente a mesma coisa. Ou seja, as pessoas estavam totalmente desacreditadas, sem esperança. E uma coisa que a maioria de vocês não sabe é que na cultura daquela época, na cultura dos judeus, eles acreditavam que até o 3º dia ainda tinha uma chance de vida, por incrível que pareça, porque eles acreditavam que o espírito ainda estava perto do corpo. Mas no 4º dia, aí com certeza já não tinha mais nenhuma esperança. Ou seja, aos olhos humanos, para as pessoas, para os judeus principalmente, aquilo já era tarde demais. Mas irmãos, aos olhos de Deus, aquele era o exato momento para acontecer um grande milagre. E foi aí que Jesus ordenou que Lázaro saísse do túmulo e ele saiu vivo para o espanto de todos. Para que as pessoas tivessem a certeza de que não foi a mão do homem, não foi nada que o ser humano pudesse fazer, mas foi a mão do Criador, o único que pode dar vida e pode tirar a vida. Amém? Talvez você está me ouvindo aqui agora e você se encontra numa situação que parece ter morrido. Pode ser um relacionamento, um sonho, uma porta de emprego, ou talvez a sua saúde física e emocional. E o que nós podemos aprender com essa situação? É que quando tudo indica um ponto final, irmãos, é aí que Deus chega com uma vírgula e Deus reescreve a nossa história. É justamente quando não tem uma explicação natural que o Senhor gosta de agir, amém? Mostrando que a glória pertence somente a Ele. Então fica uma dica aqui para você. Se você se sente frustrado, se você está esgotado hoje, em vez de desistir, faz o seguinte: comece a orar. Eu quero orar pela sua vida daqui a pouco. Comece a pedir para Deus te mostrar a vida por uma nova perspectiva. Comece a enxergar os seus problemas como oportunidades de Deus agir, de Deus operar. Às vezes, irmãos, Deus está trabalhando nos bastidores e Ele está preparando um testemunho que vai impactar muito mais pessoas. Aleluia! E tem um exemplo que eu acho maravilhoso e que tem tudo a ver com isso aqui que eu estou falando para você, que é a respeito do povo de Israel junto com Moisés. A Bíblia diz que depois de muitas pragas, Faraó finalmente liberou o povo para ir embora. E enquanto eles estavam indo embora, a Bíblia conta que de repente os cavaleiros de Faraó vieram com toda a força e as pessoas então ficaram encurraladas porque na frente delas tinha o Mar Vermelho. E elas então começaram a gritar desesperadas. E lembra do que eu te falei sobre o sofrimento? Ele faz parte do processo. E as pessoas diziam para Moisés: Moisés, você nos trouxe aqui para morrermos nesse lugar? Será que é porque faltava túmulos lá no Egito que você nos trouxe para cá? E então foi nessa hora que Deus falou para Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo que marche, estenda o seu cajado e eu farei um grande milagre. Irmãos, naquele momento Deus estava falando para o povo: olha, eu esperei vocês chegarem no limite, eu esperei vocês chegarem nesse momento de grande aflição, assim como Jesus estava ali no Getsêmani, um momento de muita aflição, de muita pressão. E de repente Deus abriu uma nova porta, um novo caminho. Aleluia! E o mais interessante é que quando eles atravessaram aos pés enxutos,
Depois que eles terminaram de atravessar, logo pela manhã, Deus fechou o mar e cobriu todos os cavaleiros de Faraó que vinham atrás. E todos aqueles homens cruéis, homens maus, acabaram morrendo e foi uma grande vitória. Irmãos, o sabor da vitória ele é muito melhor quando se passa por grandes provações. Isso não quer dizer que a gente agora vai começar a desejar problemas na nossa vida, que a gente vai começar a gostar de passar por lutas, não é isso. Mas irmãos, a Bíblia diz, quando estivermos passando por várias provações, devemos nos alegrar, porque o resultado das provações é maravilhoso, é tremendo, e nós recebemos então a coroa da vitória. Amém? Eu quero te trazer também um exemplo, antes de nós orarmos, o exemplo de uma mulher chamada Ana. A Bíblia conta que essa mulher, ela tinha um sonho de ser mãe, mas ela não conseguia engravidar de jeito nenhum. Ela era estéril e além dessa frustração, ela ainda ouvia provocações, insultos da outra esposa do seu marido que a magoava profundamente. Irmãos, aquilo era uma tortura. Todo ano, aquela mulher chorava, ela se lamentava. O seu marido tentava falar com ela, reanimando-a, mas ela não conseguia se alegrar porque ela estava sofrendo muitas humilhações e fora que ela tinha um sonho de ser mãe. Irmãos, a Bíblia conta então que quando ela chegou no limite, ela foi até o templo e de repente ela começou a se abrir com Deus. Ela chorou amargamente, ela derramou seu coração diante do Senhor e o seu sofrimento era tão intenso que ela não conseguia se expressar direito, ela só mexia com a sua boca porque ela estava em grande agonia. Mas ao mesmo tempo ela se entregou por completo. Ela estava cheia de fé, irmãos, e apesar de toda a dor, Ana conseguiu confiar que o Senhor poderia mudar a sua condição. Sabe o que aconteceu? Naquela mesma noite, naquele mesmo dia, Deus não esperou nem virar a meia-noite e ela então engravidou. E 9 meses depois, ela se tornou mãe de um menino que se tornaria um grande profeta, o profeta Samuel. O profeta Samuel foi tão ungido, ele ouvia a voz de Deus desde criança e ele foi o homem responsável por ungir Davi como rei de Israel. E agora eu gostaria que você fizesse uma reflexão aí. Pense comigo, essa mulher foi tão amargurada, sofreu por tantos anos e de repente o filho dela se torna uma bênção. Por quê, irmãos? Porque lembra daquele versículo que eu li para você lá no começo da mensagem? O Salmo 126, o versículo 6. Olha só, eu vou ler de novo para você não esquecer dessa promessa. Diz assim, ó: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo a sua colheita. Amém? Então, irmãos, eu senti no meu coração de trazer essa mensagem hoje, porque eu quero que você saiba que existe um padrão em todas essas histórias. Jesus ressuscitou Lázaro no 4º dia, no momento que as pessoas mais choravam, desesperadas, sem esperança, justamente para mostrar que foi a mão de Deus que ressuscitou, não foi a mão do homem. Deus também abriu o Mar Vermelho quando não tinha saída, não tinha um caminho, não tinha mais solução, para mostrar que o poder de Deus ele age é na nossa fraqueza. Amém? E Ana engravidou depois de chegar no seu limite. Ela não tinha mais forças, irmãos. Ela não tinha palavras para orar, tamanha a sua aflição. Mas foi nessa hora que o azeite puro estava sendo derramado. É nessa hora que a prensa estava gerando ali uma unção poderosa sobre a vida daquela irmã. Da mesma forma você que está aqui hoje, se você está vivendo algo que parece que não tem solução, só vou te pedir uma coisa aqui. Não desanima não, persista um pouco mais, Deus é contigo, aleluia. Acredite que essa situação vai ser uma oportunidade perfeita para o milagre de Deus se manifestar. Então, em vez de você ficar desesperado, siga o exemplo dessas pessoas, mesmo chorando. Isso não é vergonha, isso não é falta de fé. Isso reflete um coração que ama ao Senhor, que está desesperado por um milagre. E creia, Deus não vai te frustrar. Não existe problema grande demais que Ele não possa resolver. Glória a Deus! Então nós vamos orar nesse momento. Eu peço que você não saia e eu peço também que você escreva aqui no comentário o seu primeiro nome. Na frente você escreve assim: eu creio no poder de Deus. Irmãos, com esse coração aberto, nós vamos orar agora. Eu quero interceder pela sua vida e no final da oração, envie, por favor, para o máximo de pessoas que você conhecer. Vamos espalhar essa semente e eu tenho certeza que ela vai dar muitos frutos. Amém? Então feche os seus olhos e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por cada pessoa que parou para ouvir essa mensagem.
Oh, meu Deus, eu creio que foi no endereço certo. O Senhor não erra endereço, Pai. O Senhor trouxe essas pessoas aqui hoje, tinha que ser elas, Pai, para ouvir esta palavra. Eu te agradeço porque todo dia o Senhor tem derramado da tua unção, da tua revelação sobre nós. Pai, obrigado porque é nos momentos mais difíceis que o Senhor se revela de uma maneira poderosa. E nesse momento eu te peço que venha ao encontro de cada pessoa que está orando comigo, cada pedido de oração. Muitos, meu Pai, estão enfrentando problemas na saúde, lutando contra doenças que parecem incuráveis. E é no nome de Jesus que eu declaro a tua cura sobre o câncer, sobre a diabetes, a pressão alta, a artrite, qualquer enfermidade que esteja afligindo esse corpo. Oh, meu Deus, eu peço que o teu poder restaure os órgãos, restaure a imunidade do corpo, que toda dor e inflamação desapareçam agora, em nome de Jesus. Saia todo o mal da vida dessa pessoa, toda doença, toda enfermidade, seja física, seja causado pelo mundo espiritual, eu repreendo todo o mal em nome de Jesus. Senhor, eu creio que Tu és o único que pode fazer algo que os homens não podem fazer. E eu clamo também por esses que estão enfrentando crises emocionais. Quantas pessoas agora, meu Pai, estão ansiosas, depressivas, atormentadas por pensamentos negativos, pensamentos de morte. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo traga paz à mente de cada um. Restaura, Senhor, a alegria de viver. Devolve o fôlego, Pai, o ânimo, a alegria, a esperança. É isso que nós precisamos nesses dias. Oh, meu Pai, visita os lares também que estão em conflito. Quantas pessoas agora, Pai, estão discutindo, brigando. É um momento desesperador que gera traumas dos filhos. Oh, meu Pai, tem misericórdia, Senhor. Não deixe que essa situação continue assim, meu Deus. Oh, meu Pai, nós entramos aqui em concordância nessa oração e nós pedimos que o Senhor enxugue cada lágrima. Eu tenho certeza que essas lágrimas não serão em vão. Esse momento de dor vai passar em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse momento. Receba a nossa oração. Nós cremos na vitória no nome de Jesus. E é no nome dele que eu oro agora. Eu estendo as minhas mãos e eu te peço, derrama da tua graça que nos capacita e nos fortalece. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.